comunicação que me foi passada, trata-se das sementes geneticamente modificadas e o direito ao desenvolvimento. Então, o objetivo que a gente pretende nesse estudo aqui é tentar analisar se existe algum tipo de obstáculo que se cria à sedimentação do direito ao desenvolvimento a partir do uso dos organismos geneticamente modificados. Então, a gente vai, de certa forma, a gente vai precisar analisar essa questão a partir de um sistema de propriedade intelectual. Quando a gente pensa nessa perspectiva da propriedade intelectual, a gente vai estar relacionando com o saber, com a evolução da própria tecnologia e com o desenvolvimento também, de certa forma, não tem como não pensar nisso, da própria cultura. Então, se a gente pega todos esses elementos e a gente consegue concretizar de maneira clara, a gente vai, consequentemente, encontrar aí, vai se deparar justamente com a questão do direito ao desenvolvimento. Só que, quando a gente analisa essa perspectiva de organismos geneticamente modificados, a gente vai realmente, de fato, trabalhar com essa perspectiva de desenvolvimento agrícola, naquele intuito de tentar gerar e tentar criar acesso à alimentação para toda uma população e que, nesse caso, a gente geraria, de fato, o direito ao desenvolvimento, só que, numa outra perspectiva, a gente vai, de certa forma, ter esse obstáculo, identificar o obstáculo de que a criação dos organismos geneticamente modificados, no que diz respeito à mutação dessas sementes, isso de certa forma poderia gerar uma situação prejudicial para a saúde, que seria aquela questão da utilização dos transgênicos. E aí vem a grande questão, até que ponto os transgênicos eles seriam prejudiciais à saúde ou não? Então, se a gente analisa que nessa perspectiva de prejuízo, de se causar prejuízo à saúde, a gente estaria falando que se os organismos geneticamente modificados ele está criando obstáculo para a consecução do direito à saúde, a gente está dizendo que o organismo geneticamente modificado ele não coopera, ele não combina, ele não concorda com a questão do direito à saúde e, consequentemente, do direito ao desenvolvimento. Mas se a gente conseguir analisar que a utilização, que o uso dos organismos geneticamente modificados, se aquele uso, ele não vai incorrer numa violação da saúde, se ele não traz prejuízos à saúde do indivíduo, então a gente poderia dizer, de fato, afirmar que os organismos geneticamente modificados eles estariam, de fato, em conformidade com aquilo que preceitua o direito ao desenvolvimento no que diz respeito à garantia do acesso à alimentação por toda a população. Então, o que é que a gente precisa analisar em si? A gente vai precisar perceber algumas questões como, por exemplo, primeiro, não adianta pensar apenas na questão do direito. O que a gente vai levar em consideração é essencialmente se aquela semente, no momento em que ela é fabricada, se ela causa algum tipo de dano. Se a mutação que a semente tem, se ela incorre em algum tipo de prejuízo na sua formação e, consequentemente, no consumidor posteriormente no processo de ingestão. Então, a princípio, e se a gente for analisar claramente pelo que a indústria mundial ela vem preceituando, a gente vai identificar uma corrente que, digamos aí, que é favorável ao uso dessas sementes modificadas. No caso aí, que seriam favoráveis ao uso dos transgênicos, né, nos alimentos transgênicos. Só que quando a gente começa a identificar determinadas questões bem particulares em vários países do mundo, como no caso da própria Índia, nos países da Europa, a gente vai perceber que essa situação em si, ela passa a ser uma problemática extremamente relevante. Se a gente for analisar
o critério do acesso à alimentação, realmente, de fato, eu estou analisando que quanto mais sementes eu tenho, mais alimentos eu tenho. Mas se posteriormente eu vou conseguir, se eu conseguir elaborar, se eu conseguir incluir essa questão da semente nos prejuízos que a semente traz para a sociedade em si, aí a gente vai ver que não vai conseguir se consolidar esse desenvolvimento. E aí a gente pode até afirmar que a nossa pesquisa, né, a pesquisa que se consegue aqui concluir, né, é que existem obstáculos, existem prejuízos significativos na utilização desses organismos geneticamente modificados, tanto é que a própria Europa ela é estritamente resistente nesse processo de importação. A legislação da Europa, ela não traz de maneira clara, na verdade, ela não traz em seu bojo nenhum tipo de elemento normativo que favorecesse a incorporação desses alimentos no seu mercado. E igual aos países da Europa, a gente vai conseguir encontrar em alguns países do mundo essa restrição. Da mesma forma também que em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso também da própria Índia, da própria China e também do Brasil, tem essa permissão. Levando-se em consideração que no caso do Brasil, existe uma situação, digamos, que é um pouco controversa. Controversa por quê? Porque vai exigir que as próprias empresas, no ato da sua produção industrial, elas coloquem no rótulo das embalagens lá dos produtos, coloquem que aquele alimento ali ele é transgênico. Né? Por que se exige isso aí? Porque, é claro, é notório que existem pesquisas que apontam os malefícios no processo de ingestão desses produtos transgênicos, né, que contém alguns elementos transgênicos aí. E a outra questão é que, além desse problema à saúde, a gente vai encontrar também o próprio monopólio da agricultura por parte dessas empresas, como é justamente o caso da Monsanto. A Monsanto, uma grande empresa, uma transnacional, uma multinacional, ela acabou tendo esse monopólio total dessas sementes e aí ficou claro, ficou de maneira bem clara que existe essa questão de monopolização tanto da semente como dos próprios pesticidas. Então, a Monsanto, ela modificou a semente de certa forma e ao ponto de que aquela semente, ela só vai poder ser plantada aquela vez. Os frutos que são dados pela semente, eles não podem ser reproduzidos. E aquela semente, ela só pode ser, digamos, fertilizada, né? Pode ser, digamos, aguada por um tipo de pesticida. E que é um pesticida que também é fabricado pela própria Monsanto. E ainda tem o outro agravante, é que a semente, no ato do seu plantio, quando ela é retirada, quando ela é colhida da terra, o terreno ele se torna estéril. Então, ele fica posteriormente improdutivo. Se ele fica improdutivo, significa dizer que nenhum outro agricultor, nenhuma outra empresa vai poder se utilizar daquela terra. Então, a gente vai ter novamente um tipo de restrição ao direito ao desenvolvimento. Primeiro na perspectiva da saúde e posteriormente na questão da própria agricultura. Porque aí também vai incorrer significativamente na própria situação da autonomia. Bom, eu espero ter sido clara e me coloco à disposição para algum tipo de questionamento que a banca possa ter e vocês que estão assistindo aí possam ter em mente. Muito obrigada.